E aí, pessoal, boa noite. Espero que todos vocês estejam me ouvindo. Compartilhar essa live. Bom, vou logo começando a live. O pessoal vai entrando. E aí, a título de introdução aqui, semana passada, tá, aqui no nosso Instagram, foi feito uma live sobre Mateus capítulo 24, né? E aí a gente abordou os versos 1, 2 e 3, respectivamente. E nessa live nós estamos abordando aqui o ponto de vista preterista, tá certo? Preterismo parcial, que é a minha visão, tá? Visão preterista, pós-milenista, certo? E recapitulando o que a gente viu na live anterior, tá certo? Nós vimos que o contexto da pergunta dos discípulos ele se referia ao ano 70, tá certo? A pergunta dos discípulos que diz o seguinte: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Então nós abordamos essa questão, tá? E agora a gente vai ver os desdobramentos desses sinais que Jesus estava, de que os discípulos perguntaram, né? Nós vimos que essa questão de Jesus sair do templo, todo o contexto, tá certo, de Mateus capítulo 24, que é o contexto de Mateus capítulo 23, tá certo? Nós abordamos de forma rápida aqui Mateus 23. Deixa eu me ver. Vimos a questão do templo, né? O templo de Jerusalém que foi destruído, certo? Pedra sobre pedra que não foram, que seriam derrubadas, tá? Enfim, nós, se você quiser, vai estar aqui na nossa página, certo? Do Instagram. Então, agora a gente vai abordar dos versos 4 ao verso 8 de Mateus capítulo 24, lembrando que a nossa visão, que a minha visão, certo, é uma visão preterista, ok? Eu sou preterista parcial, eu sou pós-milenista. E eu espero aqui que com esses vídeos gere um debate saudável dentro da igreja cristã, certo? Espero simplesmente ajudar. Então, vamos aos escritos, né? Eu vou ler na NVI, certo? E diz o seguinte: Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, o que a gente tem aqui são os sinais da vinda de Jesus Cristo em julgamento, né? Nós vimos que a vinda que é descrita em Mateus não seria a segunda vinda de Cristo no sentido que nós temos em mente, de que ele virá para arrebatar, mas uma vinda em juízo, como sempre é descrito no Antigo Testamento, de que Deus viria e traria juízo sobre a nação, né? Logicamente, essa vinda que é descrita no Antigo Testamento é uma vinda em juízo, que Deus viria trazer juízo para a nação de Israel. E Jesus ele usa a mesma linguagem de julgamento para poder se referir ao seu sermão, usando aqui a mesma linguagem de julgamento no sermão escatológico, certo? Então,
Comentando aqui sobre os versos 4 e 5, Jesus elenca alguns sinais em resposta às perguntas dos discípulos, né? Nos versos 11 e no verso 24, Jesus fala a mesma coisa do verso 5. O que é que diz o verso 5? Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O verso 11 diz a mesma coisa, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E o verso 24 também diz a mesma coisa, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para que, se possível fosse, enganar até os eleitos. Então Jesus fala a mesma coisa aqui, abrindo uma lacuna entre eles. Então, entre cada dito desse Jesus, haverá um acontecimento. Então, haverão falsos cristos, falsos profetas, falsos cristos e falsos profetas, e mais alguma sequência de acontecimento. Então, uma lacuna entre a primeira e a segunda onda de falsos cristos, com alguns acontecimentos nesse período, certo? Agora observe novamente que Jesus ele usa o mesmo linguajar que ele usa nos versos 1, 2 e 3, que é usado nos versos 2 e 3, né, que é o vós, ou seja, vocês. Ele diz o seguinte: Jesus respondeu, cuidado que ninguém os engane, ou seja, cuidado que ninguém engane a vocês. O que indica claramente que a profecia era dirigida para aqueles discípulos. Jesus está dizendo o quê? Vocês, meus discípulos, tenham cuidado para ninguém os enganar, tá certo? Porque muitos virão em meu nome. Ele está falando isso para quem? Ele está mostrando que aquele dito, aquela profecia que ele estava dando, era para se cumprir naquele contexto dos discípulos, certo? Já antes de 70, houve pessoas que se aventuraram em se dizer Cristo, o que deixou aquela época uma época muito perigosa sobre a questão dos falsos profetas, pois judeus esperavam a vinda de um Messias para salvá-los de Roma. Por isso Jesus começa respondendo, isso aqui é interessante, com uma série de advertências contra a indução ao erro. O que Jesus está fazendo aqui? Os discípulos perguntam, quando acontecerão essas coisas? Que coisas? Vocês estão vendo tudo isso? Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Essa destruição do templo de Jerusalém. Então, quando acontecerá essa destruição? E qual o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Vimos também que tempos aqui se refere à era judaica, tá certo? Ao fim do período judaico. Então Jesus, respondendo essas perguntas dos discípulos, ele faz advertências. Ele diz, cuidado que ninguém os engane. Ele está fazendo uma advertência, uma séria advertência contra a indução ao erro, ou seja, contra alguém induzi-los ao erro. É o que Mateus registra. Veja, ou seja, vejam que ninguém vos engane, que ninguém engane a vocês. Vocês, meus discípulos, tomem cuidado para que ninguém engane a vocês. Jesus concentra-se inicialmente nos perigos do surgimento de falsos messias, né? As enganosas declarações desses falsos messias se cumpriram no período entre a ascensão de Cristo e a destruição de Jerusalém. Ou seja, nesse período entre a ascensão de Cristo, Cristo subir aos céus, e a destruição de Jerusalém, de imediato já começou a ter essa invasão de falsos messias, de falsos cristos, de falsos profetas, né? Cristo quer dizer Messias, ungido, certo? O Hamashia. E o cumprimento dessa profecia foi sentido nos dias em que João escreveu a sua primeira carta. Ou seja, no período em que João escreveu a sua primeira carta, ele diz o seguinte: filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo. Por onde conhecemos que já é a última hora. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Está em 1 João 2,18 e 1 João 4, do 1 ao 3, certo? Então,
João aqui ele está dizendo já é a última hora, ele está trazendo esse senso de proximidade, dizendo, filhinhos, muitos anticristos já têm surgido, ou seja, muitos falsos profetas, todos aqueles que negam que Cristo veio em carne, esse é do maligno, esse não pertence a Deus, e essas heresias já estavam surgindo na história da igreja. Então, enquanto muitos atualmente veem essas palavras como se tratando de nossos dias, João deixa bem claro que há 2000 anos, aquele momento em que escrevia a sua carta era o último dia, eram os últimos dias, era a última hora, né? E o agora da presença do anticristo no mundo. Ou seja, João está escrevendo que aquele período, ele está dizendo que aquele período que ele está escrevendo já é a última hora, já é agora o anticristo já está surgindo. É isso que João está dizendo. Então, essa expressão, última hora, aparece somente aqui em todo o Novo Testamento, mas é equivalente às expressões os últimos dias ou os últimos tempos, certo? São expressões equivalentes. Então, João é enfático ao afirmar que eles viriam na última hora. E aí a gente tem esse entendimento de que a última hora ali era o período do fim da era judaica, tá certo? Falsos cristos e falsos profetas começaram a aparecer logo após o início da era cristã e continuaram a infestar a terra e a história judaica. Depois que Jesus foi assunto, depois que Jesus subiu aos céus, suas palavras se cumpriram literalmente. E aí a gente vai para Atos 5. Atos 5, o verso 36, que diz o seguinte: há algum tempo apareceu Teudas reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Que as pessoas estão no Sinédrio, certo? Aqui quem está falando é Gamaliel, e aí Gamaliel diz aquela famosa frase que eu vou parafrasear aqui, que é: eles vão acabe com o líder e eles se dispersam, né? Se o líder deles morrer, mas eles não se dispersarem, então essa religião está falando a verdade. É mais ou menos isso que Gamaliel está dizendo. E aí sobre Teudas, o Eusébio de Cesareia diz o seguinte: Joséfo escreve: sendo Fado, 45 d.C., procurador da Judéia, certo impostor chamado Teudas conseguiu persuadir uma grande multidão a que tomasse seus bens e o seguissem até o Jordão, pois dizia que era profeta e afirmava que, com seu comando, separaria o rio para fazê-lo mais facilmente transponível. Enganou muitos falando assim. Olha o que ele estava dizendo. Ele disse que ia abrir o rio, abrir o mar aqui da Galileia, o rio Jordão, para que ele fosse mais transponível para as pessoas. Isso é um falso profeta. Fado não lhe permitiu saborear sua loucura, mas caiu contra eles em um esquadrão de cavalaria de surpresa, e deu morte a muitos, e capturou a muitos vivos. O próprio Teudas foi pego vivo, e cortaram-lhe a cabeça, e o levaram para Jerusalém. E em Atos 5,37 nós temos Judas da Galileia, que se recusou a pagar tributos a César, e a submeter-se aos romanos, causando uma revolta que logo foi esmagada, mas pode ter influenciado no partido dos Zelotes, certo? Verso 37 seguinte: depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto, e todos os seus seguidores foram dispersos. No capítulo 8, nós também temos Simão o Mago, que na literatura cristã primitiva é descrito como o principal herege da igreja e pai do gnosticismo. Simão o Mago, procurar aqui para ler, você encontra em Atos 8, do versículo 9 ao verso 25. Tem uma descrição aqui de Simão, que é um mágico,
né? E aí ele quer comprar os poderes, né, de Pedro e de João. Procede? Sim. Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com imposição de mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: Dei-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Esse miserável, é dito dele, sobre Justino Mártir diz que os samaritanos consideravam esse miserável como um Deus supremo, chamando de o grande poder. E mais uma vez, citando Eusébio de Cesareia, ele diz o seguinte: E depois da ascensão do Senhor ao céu, os demônios levantaram alguns homens a dizer que eram deuses, e estes não foram perseguidos por vós, mas até agora foram considerados dignos de honra. Um tal Simão, samaritano, realizou mágicos prodígios em vossa imperial cidade, Roma, por arte dos demônios que nele operavam. Foi tido por Deus, e como Deus foi honrado por vós com uma estátua no rio Tibre, entre duas pontes, com a inscrição a Simão, Deus Santo. Simão foi um dos primeiros falsos profetas da história da igreja. E note que isso se cumpre entre esse período da ascensão de Jesus Cristo para a queda de Jerusalém. Acontece de forma literal aquilo que o Senhor havia dito. Nós temos Teudas, nós temos Judas, nós temos Simão, o mago. E Simão era o pior deles. Irineu também disse que ele se casou com uma prostituta e disse que ela era mãe de todos os homens e anjos. E Eusébio diz ainda que ele fazia práticas das quais não é lícito falar. Você lê aqui História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, tá certo? Uma das minhas fontes, você vai entender o quão perigoso era esse homem. Então vemos o cumprimento literal do que Jesus havia nos dito. Pedro diz que surgirão falsos mestres em 2 Pedro 2, verso 1. E já no contexto judaico, havia os judaizantes que colocavam suas práticas religiosas como requisito para a salvação. Nós já temos no contexto judaico pessoas religiosas, pessoas colocando as suas práticas religiosas como requisito para a salvação. Nós tínhamos os judaizantes, nós tínhamos os gnósticos e muitas outras heresias que os apóstolos combateram nas suas cartas. Segundo nos registra a história, aqueles dias dos primeiros cristãos foram turbulentos. Apareceu uma enxurrada de falsos cristos e falsos profetas atuando no âmbito religioso. Também teve um surgimento do gnosticismo, combatido por João em suas cartas, no qual negava Jesus ter vindo em carne. Então note que o verso 4 e o verso 5 aqui de Mateus 24 foi cumprido de forma literal, e não somente de forma literal. Literalmente há um cumprimento literal, e há um cumprimento literal sequencial, ou seja, em sequência à ascensão de Cristo. Começou-se a ver isso. Em sequência à pregação dos discípulos, dos apóstolos, eles começaram a pregar, e os falsos mestres iam surgindo, pessoas que se denominavam serem Deus. Entende? Houve essa enxurrada. Ok? Agora a gente vai para os versos 6 ao verso 8. Eu espero que tenha ficado claro. Ok? Essa questão de os falsos profetas.